Fala pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai ver um gambito na abertura italiana, variante Giuco Piano. Bora lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Agora as brancas fazem um gambito jogando D4. Um lance aí a se pensar, um lance bem interessante, né? Aqui as negras podem capturar o peão de três formas possíveis, né? Tem três lances bons aí. Se elas capturam com o peão, depois a gente vai ver os outros lances, né? Qual seria a jogada para as brancas? Porque aqui as brancas não podem recapturar o peão, né? Que tem duas peças atacando e duas defendendo. Não dá para recapturar, né? Aí vocês pausam o vídeo aí um pouquinho e pensam qual seria a jogada boa para as brancas. Bem, a jogada boa para as brancas seria jogar um cavalo para cá, ó. Um cavalo para cá, para G5. Aí as negras pensam, o que é que as brancas estão querendo? Ele está atacando o peão de F2, senão que aí é só defender o peão, né? Com o cavalo para cá, por exemplo, que seria a melhor defesa. A gente vai ver as outras aqui porque não funciona, né? Se a gente jogar com a dama, se a gente defender a dama, por exemplo, jogando a dama para cá, aí não defende o peão, né? Porque se capturar o peão, se a dama capturar, o bispo captura, o rei captura, e agora trocou um bispo e um cavalo por uma dama e um peão. Ou seja, as negras estão saindo perdendo, estão em desvantagem aí, né? Agora as brancas seguem desenvolvendo, jogando a dama para cá, em H5, por exemplo, dando cheque. Quando as negras protegem, tá caindo o bispo aqui também. As negras ainda perdem o roque, né? Perderam a dama, o peão e o bispo, e as brancas perderam o cavalo e o bispo, né? Ou seja, as negras também em desvantagem, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ou seja, não dá para defender com a dama. Se atacar no cavalo aqui com o peão, jogando o peão para cá, por exemplo. Aqui o cavalo ele segue jogando para cá, atacando a dama e o cavalo, que será a jogada mais forte do que com o bispo, né? Aí se as negras jogarem qualquer jogada, por exemplo, para cá, aí o cavalo captura a dama, né? Ou seja, a dama tem que sair. E agora as brancas pensam, e se a gente fizer o roque para depois capturar a torre, porque o peão aqui está caindo, né? A gente pode pensar em fazer o roque e eu capturar a torre. Qual seria a melhor jogada, né? Se a gente faz o roque para cá, por exemplo, aí logicamente não dá para capturar o peão com a dama, né? Porque a torre vem para cá cravando a dama e a dama agora está caindo, né? Mas aí é que tá. As negras agora tem uma jogada boa. Tentem ver aí se vocês conseguem ver a jogada boa para as negras. Bora lá. Jogada boa para as negras seria o seguinte. Seria jogar o cavalo para cá, para E5. Atacando o cavalo e o bispo. Agora, se as brancas capturam a torre, o bispo tá caindo, né? Ou seja, trocou a torre pelo bispo, né? E se o bispo sai, o cavalo tá caindo, né? Ou seja, se o bispo jogar em qualquer canto, protege o bispo, então o cavalo tá caindo. Se o bispo sai, o cavalo cai. Se o cavalo captura a torre, o bicho está caindo. Ou seja, a gente captura logo a torre. Opa, sai com a dama, né? Captura a torre. E agora, quando as negras vêm pra cá. Pera aí, eu tô gravando um vídeo aqui. Vou pra cá, cheque. As brancas protegem. Cravando a dama negra, né? Aí as negras pensam. Agora, se eu vier com o peão pra cá, atacando o bispo e protegendo a dama. Porque se a dama vier pra cá, capturar, a gente captura. Ficando com os peões fortes no centro, né? Tentando criar algum tipo de contra-jogo. Essa jogada não funciona. Por quê? Porque o bicho captura aqui.
E agora a dama está cravada, né? A dama não pode capturar o bispo. A dama capturaria aqui e estaria simplesmente perdendo o peão, né? Ou seja, aqui a dama captura. E agora o bispo está bem posicionado. Ou seja, a gente captura de dama aqui, tá certo? Pronto, aí a gente ganhou uma torre para um peão, né? Ou seja, defender com peão aqui também não é uma boa jogada. Se a gente tenta jogar o cavalo para cá, protegendo o peão e atacando o bispo ao mesmo tempo, será que é boa essa jogada? Qual seria a jogada das brancas que vocês fariam? Bem, as brancas elas jogam para cá, ó, capturando o peão de F2, dando um duplo na dama e na torre. Agora, se o cavalo captura, o bispo captura, o rei captura, as brancas jogam para cá com a dama mais uma vez dando cheque, as negras protegem e o bispo está caindo, né? Sendo que aqui é o seguinte, o peão de D4 das negras tá caindo também, né? As negras perderam o roque, mas o peão de D4 tá caindo também. Veio, as negras estão com 7 peões, as brancas com 7, sem que as negras perderam o roque e tá caindo mais um peão aqui em D4, né? Fora que as negras foram surpreendidas aí, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Capturou, veio o cavalo para cá. Pronto, a jogada mais adequada seria jogar o cavalo para cá, ó. Simplesmente defendendo o peão. Aqui, a jogada boa para as brancas seria... Bem, aqui as negras pensam, bem, simplesmente defender o peão, né, cavalo, tá tudo defendido, né? Mas aqui a gente simplesmente captura aqui. Quando ele captura, a gente captura de bispo. Ele vem para cá, aí a gente vem com a dama para cá mais uma vez. Aqui o computador ele dá uma jogada também de subir o rei para F8. Mas tem essa jogada aqui que eu acho melhor. Tem essa jogada e a jogada para o rei para F8. Essa eu acho mais forte. Atacando a dama, né? Agora a dama captura o bispo. E agora assim, ficou com a mesma quantidade de peças, sendo que as negras elas perderam o rock e estão com o jogo mais aberto, né? Esse tipo de jogo é para quem gosta de jogar com as brancas no ataque, é para quem gosta de jogar no ataque, né? Aqui uma estratégia das negras seria o seguinte, seria subir os peões. Seria subir os peões negros, esses dois peões aqui, para atacar o roque das brancas, né? E as brancas, elas estão com a estrutura melhor, né? Elas querem levar o cavalo para F3 para impedir esse avanço. Outro ponto aqui, as brancas elas podem jogar com o bispo para G5 atacando a dama, né? Ou seja, as brancas não podem deixar, ou as negras não podem deixar as brancas jogar o bispo para G5 desenvolvendo e atacando as brancas. Ou as brancas jogam aqui em H3, fazendo a defesa desse bispo, ou as brancas atacam a dama. A melhor jogada seria atacar a dama aqui, ó. Agora a dama branca ela tem 3 jogadas boas. Ela pode tanto dar cheque em C4, dar cheque em D5 ou jogar B5. Ela jogando para cá, para B5, por exemplo, ela está atacando o peão de B7. Ela está atacando o peão de B7. O bispo ele não pode sair dali, o bispo branco, porque senão cai o peão. Mas ainda tem esse ataque do bispo branco ali, ó. Em G5, desenvolvendo e atacando a dama. As negras elas não podem deixar. Ou seja, elas continuam atacando a dama branca.
podendo atacar aqui, por exemplo. Um lance que o computador dá, uma ideia seria jogar para cá, ó. Agora agora desenvolveu uma peça, abriu a diagonal pro bispo negro e assim abriu mais espaço para a dama, né? E o bispo branco ele não pode ir mais para G5. Agora as brancas capturam, as negras jogam para cá dando cheque. As brancas tem que sair para esse lado de cá, ó. Porque aí vai abrir para desenvolver a torre de H também. Aqui o cavalo ele vem para cá, ó. Atacando a dama. Ou atacando o peão de D5. Agora a torre vem para cá, ó. Bem, se o cavalo captura aqui, se o cavalo ou a dama captura o peão, vai ser uma confusão danada. Por exemplo, o cavalo captura aqui. Cavalo captura. Se troca aqui, ó. Vai simplificar. Ou seja, se trocar, as brancas aqui ficam melhor, né? Porque o peão de D, que está em D4 negro, tá bem avançado, né? Seria um alvo, né? Um tema tático. E os peões da lado do rei, brancos, eles estão mais fortes, né? São 3 peões contra 2. A gente pode tá já se caminhando para o final do jogo, né? A gente pode criar um peão passado aqui e isso é um tema forte, um tema tático forte aí, de até promoção, né? De até promoção. Ou seja, as brancas ficam melhor aqui, ó. Se as brancas capturam com a dama captura, o peão captura. Agora o cavalo vem para cá. Aqui a gente tem que defender o peão de C2, né? Defendendo com o cavalo. E aqui ele recaptura aqui, ó. As brancas elas não tem tanta vantagem quanto tinha se capturasse com o peão, né? Ou seja, capturar com o peão é mais vantagem. Vem pra cá. Aqui. Vem com o cavalo, né? O cavalo tem que sair. Ele sai atacando o peão. E agora a gente crava e vai simplificar, né? E aqui as brancas têm vantagem. As negras podem pensar em atacar a dama aqui também, né? Mas aqui a gente ataca aqui, ó. A gente sai aqui atacando o rei. O rei vem pra cá. Porque se sair com o bispo agora, o peão aqui tá caindo, né? O peão tá caindo. Tirando um peão de graça. Aí sai com o rei. Agora é o seguinte. As negras, elas têm a estratégia de subir esses 2 peões para tirar a estrutura do roque branco, né? E assim, e as brancas elas têm que defender isso, né? As brancas estão assim, estão com a iniciativa e tem que assim fazer essa defesa. A ideia branca seria jogar o cavalo que está aí para F3, né? Para ajudar assim, jogar junto com o bispo para impedir esse avanço. Por exemplo, joga o cavalo. Joga o cavalo para cá, por exemplo. Deixa eu pensar. Aqui as negras podem jogar pensando em jogar contra a ideia das brancas, né? Jogando a dama para cá, por exemplo, né? Dama para cá. Aí as brancas elas vão seguir o plano delas, né? Seria fazer o roque, por exemplo.
E aí daria jogo. Sendo que, qual seria a ideia aqui? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar pro começo. Jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo F4, bispo bispo C4, bispo C5. Agora quando jogou esse gambito, capturou com peão, ele vem com cavalo. Veio com cavalo, capturou. Capturou. Bem, quando a gente joga pra cá, pra D4, já surpreende as negras, né? Porque essa jogada não é jogada comum, é uma jogada bem atípica, é jogada assim em blitz, né? Ou seja, você vai levar o desconforto do seu adversário levando para linhas que ele não joga, não é acostumado a jogar, né? Ou seja, você sabe o seu jogo e ele não vai saber o jogo dele, né? Vai forçar mais o seu oponente a pensar mais, a raciocinar mais e vai nublar o córtex pré-frontal, né? Que é o do raciocínio lógico. Ele vai começar a entrar em áreas desconhecidas, vai nublar o córtex pré-frontal e vai levar ele a vacilar mais facilmente. Ele vai ficar jogando mais debilmente em linhas que ele não conhece, né? Aí jogou o cavalo para cá, ele vai pensar o que é que as brancas estão querendo. Eu simplesmente vou defender o peão aqui com esse cavalo. E agora ela surpreende. Atacando aqui. As negras capturam. As brancas capturam. As negras capturam. As brancas vêm para cá surpreendendo as negras, né? Dando cheque. As negras vêm para cá. E agora recupera o bispo, ficando com uma posição melhor. Uma posição de... A posição das negras tá mais aberta, né? Assim, teoricamente as brancas não têm vantagem, mas você surpreendeu o seu adversário, né? Você surpreendeu o seu adversário e ele tá com a posição mais aberta. Você tá com a iniciativa, né? Pronto, por essa aula é isso. A gente pode se aprofundar mais um pouco no futuro. A gente se aprofunda mais, a gente debate mais. Mas essa área é isso. Depois a gente vai ver a gente vai ver as outras capturas, né? A gente vai se aprofundar, vai debater mais, vai olhar as outras capturas e vai analisar melhor, né? A gente vai se aprofundar, né? Pronto, para essa aula é isso e até mais.